Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William e hoje a gente vai ter uma aula de matemática. O tema da aula de hoje são as ordens dos números. Bora comigo? Então pessoal, a matemática, o que ela é? Ela é o estudo dos números. E o que são números? São representações de quantidade, certo? Para a gente poder entender, para a gente poder compreender as quantidades, nós utilizamos alguns símbolos. Estes símbolos a gente chama de algarismo, certo? São 10 algarismos ao todo, que vão desde o algarismo 0 até o algarismo 9. Esses 10 algarismos permitem que nós possamos escrever qualquer número existente e assim representar todo tipo de quantidade. Cada algarismo representa uma quantidade, certo? E esses algarismos eles não necessariamente vão representar a mesma quantidade. Ué, como assim, professor? Cada um dos números, eles precisam estabelecer em uma determinada ordem. Existem diversas ordens quando a gente fala de números, mas as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia são as 5 principais, que são as unidades, as dezenas, as centenas, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Dessa forma, a primeira ordem é das unidades, a segunda ordem é das dezenas, a terceira ordem das centenas, a quarta ordem das unidades de milhar e a quinta ordem das dezenas de milhar. Dependendo da posição em que aquele número estiver, ele vai representar uma quantidade diferente. Por exemplo, se eu tiver o número 1 aqui na ordem das unidades, isso significa que esse número está representando uma unidade. Beleza? Até aí tá fácil, certo? Agora, se eu pegar o mesmo número 1 e colocar aqui, vocês percebem que é o mesmo algarismo, só que ele está representando agora um outro número. Esse 1 representa dezena, então eles são 10. Esse 1 representa unidade, então é 1 mesmo. Quando eu junto esses dois, eu formo o número 11, a quantidade 11. Então, o valor do número depende da ordem a qual ele pertence. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Se eu pegar e colocar o algarismo 1 aqui, o algarismo 5 aqui e o algarismo 4 aqui, eu vou ter que número? Eu vou ter o número 154, certo? E existe uma coisa na matemática que nós podemos decompor esse número, decompor na quantidade de unidades, dezenas e centenas que ele tem. Por exemplo, como é que eu faço para decompor esse número 154? Bora ver? Bom, eu tenho o número 154, certo? Isso significa que eu tenho 4 unidades. Eu tenho o número 50 e eu tenho o número 100. Porque esse 4 é da ordem das unidades, então eu tenho apenas 4. Esse 5 é da ordem das dezenas, então eu tenho 50, ele representa 50. E esse 1, ele é da ordem das centenas, então ele significa que representa o número 100. Então, se eu for decompor esse número, eu vou ter o número 154. Fácil, né? Então, pessoal, nós temos aqui representando um ábaco. Já ouviram falar no ábaco? Então, esse aqui é um antigo instrumento de contagem. Os antigos não tinham calculadora, né, eletrônica como a gente tem hoje, e eles utilizavam um sistema parecido com esse, certo? Então, nós vamos ter o quê? Todas as ordens aqui. A unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Como é que eles contavam, né, com um ábaco? Por exemplo, se eu quiser representar o número 5, 5 são 5 unidades. Então eu coloco 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu estou representando no ábaco
o número 5. Tá, mas se eu quiser representar o número 9, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 unidades. Só que o que acontece? Eu adicionei mais um. Fiquei com 10 unidades. Ué, só que cada espaço desse só pode ter até 9. Porque a partir do 10 eu não vou ter mais... eu não vou contar mais em unidade. Eu vou contar em dezena. Porque ele passa para uma próxima ordem. A ordem das dezenas. Então eu tenho uma dezena e nenhuma unidade. Perceberam? Aqui, 1 representa 10. Aqui, 1 representa apenas uma unidade. Quando eu tenho aqui, ele representa 10 unidades. Quando ele está aqui, ele representa 100 unidades. Quando ele está aqui, ele representa 1000 unidades. E quando ele está aqui, ele representa 10.000 unidades. O mesmo número 1, dependendo da posição dele estar, ele representa números diferentes, quantidades diferentes. Por quê? Porque ele está em ordens diferentes. Se eu quiser representar, por exemplo, o número 354, o que eu vou fazer? Eu começo pelas unidades. Eu tenho 354, tem o quê? 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Certo? Certo. 354 tem quantas dezenas? 5, não é? Porque são 5. 1, 2, 3, 4, 5. E tem 3 centenas. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Eu tenho o número 354. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou pegar um número, colocar uma quantidade específica e vocês vão me dizer que número é esse, certo? Me respondam aí nos comentários. Que número é esse que eu vou colocar? E aí, pessoal? Vejam aí, analisem e me respondam nos comentários que número é esse. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fui!